Bom dia, galera, tudo bom? Todo mundo na escuta aí? Alexandre? Beleza, bom dia, presente. Antônio? Beleza, bom dia. Fernando? Bom dia, tamo junto. Velke? É nóis. Galera, tudo bom? Seguinte, primeira coisa, eu queria agradecer muitíssimo todo mundo que ouviu o primeiro episódio e que deu um retorno pra gente, deu um feedback. Muito obrigado mesmo. Eu não sei a expectativa dos outros caras, mas a minha superou e muito, tá? Eu não esperava. E a gente, logicamente, a gente ouviu tudo aqui que vocês passaram pra gente, a gente vai fazer de tudo para melhorar, tá? A primeira coisa já foi isso, né? Apresentar. E lembrando, somos 5, tá? O Alexandre e o Antônio são 2 pessoas diferentes, apesar do sotaque. Muita gente achou que era a mesma pessoa, tá? Mas são 2 pessoas diferentes, tá certo? O tema de hoje vai ser liberdade de expressão, direito à opinião. Legal o caldo de pamonha passando no fundo, né? Foi aqui em casa essa porra. Então vamos lá, o tema hoje, galera, é liberdade de expressão e direito à opinião. Se tem limite, quais são esses limites? Se devem ter limites, tá? Por quê? Esse tema, eu quis puxar isso. Porque de uns anos pra cá, volta e meia isso aparece no debate público, tá? Seja por conta de algum stand-up que é um comediante de stand-up que fala alguma coisa que gera uma resposta grande, seja pelo posicionamento de alguém, como a gente teve o exemplo do Maurício Souza lá, que se posicionou daquela forma e a resposta que ele recebeu, tá? Seja aquela questão antiga do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, do Danilo Gentili com a Maria do Rosário, são vários exemplos de que acontece isso, tá? Seja os exemplos recentes também da questão políticos atacando o STF e tudo mais, tá? Então eu acho importante a gente debater isso para a gente entender um pouco se tem limite ou se não tem, tá? Eu vou falar juridicamente falando. Foi ótimo, né? Juridicamente, tá? Que é até a minha área, e também é o que importa, porque de onde vêm as consequências, tá? Não existe limite. Na verdade, no ordenamento jurídico não tem proibição de nada, não tem nenhuma norma proibitiva. No Código Penal, por exemplo, não está escrito proibido matar, é proibido roubar, não tem nada disso. O Código Penal, ele prevê condutas e as consequências dessas condutas, tá? Por que eu estou falando isso? Se a gente for na Constituição, por exemplo, no artigo 5º, no inciso 4, lá prevê o quê? É livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Entretanto, no inciso seguinte, que é o inciso 5, ele já coloca aqui uma ressalva, que é assegurado o direito à resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, certo? Nós temos ainda aqui, por exemplo, no inciso 8º, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Tá? Tem uma ressalva aqui para casos específicos, tá? E o inciso 9, ele fala, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, certo? Então a gente vê que na base da lei, que é a Constituição, não tem uma proibição. Ele faz certas ressalvas, tá? Não vou falar também que é um direito, porque está escrito na Constituição, então é um direito, que é livre manifestação de pensamento, então é um direito, então você pode se expressar. Só que, contudo, se a gente for no Código Penal, principalmente no capítulo 5, que trata dos crimes contra a honra, você vai ver 3 crimes que são os mais conhecidos, tá? Que eles ocorrem muitas vezes por palavras. Eles podem acontecer por gesto e tudo mais, pode, mas geralmente são por palavras, que é o calúnia, difamação e a injúria, certo? Que são o quê? Quando você se expressa, você comete um desses crimes. Você pode imputar a prática de um crime a alguém, você pode difamar alguém ou você pode ofender alguém, certo? Existe ainda no Código Penal a ameaça, que pode ser por palavras, tá? Então, juridicamente, você não tem uma proibição de se manifestar, certo? Você tem consequências do que você falar, tá?
Uma outra questão também que acontece, que pode ser considerado um limite, mas não escrito, é o politicamente correto que a gente vive hoje, tá? Por exemplo, a questão do Sleeping Giants. Aquilo é uma forma de censurar uma expressão do outro, certo? O que eles tomam de atitudes que eles tomam em relação ao fala algo, não deixa de ser uma censura, certo? E a gente tem vários exemplos aqui de que a gente possa estar elencando aqui, mas eu acredito que eu tenha feito entender aqui agora, tá? Onde eu quero chegar. Então eu pergunto para vocês: liberdade de expressão, direito e opinião tem limite? Quais deve ter limite? Gostaria de saber de vocês aí. Vocês têm a palavra. Rapidinho, porque eu tô no carro e pode cair a qualquer momento. Por favor, abrindo o carro ou você? Quê? O carro ou você pode cair? Caiu a ligação, né? Caiu o sistema online. Vai, mano. Bom, essa introdução aí foi muito boa. Pô, parabéns aí, foi muito bem claro. O que eu queria falar muito rápido é o seguinte: opinião. Opinião, você tem que ter noção do que você está falando. Eu tenho a certeza de um assunto que eu nunca ouvi falar, que eu não domino. Aí não funciona, você tem que ter noção, conhecimento do tema. E esse lance aí de liberdade, eu vou me até o YouTube e Facebook. É a liberdade dos excluídos. O que significa isso? Politicamente correto. Se você não for politicamente correto, o Facebook apaga o memezinho que você postou. O YouTube cancela a live. E é só isso aí que eu vou falar. Tô enrolado aqui. Valeu, cara. Valeu. Quem mais aí? Legal, pô. Eu tomei ban de 30 dias por causa disso. Quem tá falando? Calma aí. É o Fernando. Fernando, você tomou ban? Eu tomei ban de 30 dias por causa de um meme. E foi assim, Meu. foto, não, era uma foto, assim, uma montagenzinha, né? Tava o presidente de cada país e os seus cachorros. Aí tava, tipo, Putin com o cachorro dele, tava Bolsonaro com o cachorrinho, tava Sarkozy, sei lá como é que é o cara da França lá, o Macron, com outro cachorrinho. E na foto que aparece o Xi Jinping, da China, tava o prato limpo. E ele comendo. Eu pensei que o comunista comesse é criancinha, não cachorro. Tipo, aparece o prato limpo, assim, do lado. Aí o cara arrancou o cachorro. Aí o Facebook me deu uma porra de um ban de 30 dias, velho. 30 dias sem poder publicar nada, sem poder comentar nada. Então, uma simples brincadeira que você faz, ela gera uma consequência. Cada palavra que você diz gera uma consequência. Como o Bruno já explanou, o nosso Código Penal, essa lei, ela não fala que você não tem liberdade, ela te dá liberdade, só te dá responsabilidade dos seus atos, correto? Então, eu acho que deve ter certa censura, mas não por parte de terceiro. Nós temos que vigiar. Que fala que a gente posta, né, no caso do Danilo Gentili, no caso também do Rafinha. Então, assim, se você fala alguma coisa que vai ter repercussão, você vai tomar grandão, cara. Você vai tomar na bunda mesmo. Então, Mas só uma coisa, Fernando, desculpa te interromper. Você falou que a gente tem que não, mas a gente, me explica melhor isso aí. Assim, se eu tivesse pensado um pouco melhor. Peraí, tá cortando seu áudio, mano. Então, se eu tivesse mostrado essa foto, essa montagenzinha para meus irmãos, né, para meus amigos, meu círculo ali de amizade, eu não teria tomado esse ban de 30 dias. Entendeu? Então, se eu tivesse me dirigido, estaria tranquilo. Se o Rafinha tivesse feito aquela piada num churrascão com a filha dele, ele não teria que pagar indenização para Vanessa Camargo. Por quê? Ela tem talento? Não tem nenhum, pô. Mas ela tá escondendo agora do dinheiro dele. Entendeu? Então, assim, você tem que saber onde você fala. E isso, as pessoas não sabem o que fala, não sabem o que assiste, não saber ter limite, né, da sua liberdade de pensamento, muitas coisas aconteceu, cara. E lembra o AI-5? De 1974, ali, da ditadura, que todo mundo fala, ditadura de direita, lembra da Coreia do Norte também? E cara, são terceiros, né? São governos
filtrar aquilo que você pode falar, aquilo que você pode pensar, aquilo que você pode postar, o que você pode ver, quais são os programas de televisão que você pode ver. Isso eu acho completamente errado. Não, mas aí você já tá falando coisa de doutrinação, né, cara? E regimes de exceção, né? A gente não tá vivendo um regime de exceção. Não. Quando você fala isso aí, você tá falando de ditaduras. Ditadura, cara, ditadura não tem muita ideologia, tá? É ditadura. Sabe? Então, aquele lance, o cara quer ter o controle, ele quer tirar o senso crítico da população. Então, você tá falando de regimes de exceção. A gente não tá num regime de exceção. A gente ainda tá numa democracia. Por isso que é a questão. Qual que é o limite da liberdade de expressão e do direito à opinião? Seguinte. A gente acabou de ouvir um exemplo aí das lives do YouTube, do meu meme que eu postei ali, tomei ban. Entendeu? Tivemos uma ditadura velada. Mas agora uma coisa, que eu sempre tive interesse em saber a opinião dos outros sobre isso. Foi citado a live no Facebook, no YouTube. Isso não são empresas particulares que fazem o que bem entender com... Elas não estão prestando serviço público. Então elas possam entender o seguinte, falar, eu não quero esse tipo de assunto, e não estou entrando no mérito do assunto aqui, tá? Pelo amor de Deus, tá? Eu não estou entrando nesse mérito do assunto, mas não são instituições particulares que falam, eu não quero isso aqui, entendeu? Eu não tenho direito. Falar, é meu negócio, eu não quero isso aqui. Mas aí que tá. Tem esse direito de fazer isso? Calma aí. Nós temos o politicamente correto. Cada empresa tem seus sustentabilidade. Né? Então, cada empresa, já que ela quer ter suas ações na bolsa, que ela quer ter assim, cotistas, seus acionistas, eles têm que manter uma imagem. E essa imagem, ela vem do politicamente correto. Antigamente a gente via piadinha do negão, piadinha da bichinha, piadinha disso, piadinha daquilo. Se você fazer uma piadinha dessa hoje, você ganha um processo. Sim. Mas a privada hoje, se ela se mostrar abertamente, que ela tem, igual o Luciano Hang, que fica, eu sou bolsonarista e eu sou direitista, ela corre risco de ter retaliação. Que empresa grande, por exemplo, como o Facebook, agora virou, né? É o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, tudo merda. Uma empresa dessa, ela vai querer ter essa imagem vinculada, ela quer ter o politicamente. Ô, Fernando, seu áudio tá meio... Mas eu acho que eu entendi o que você... O ponto que você chegou no final aí. Eu queria ouvir também o Velk e o Antônio sobre isso aí. Vocês estão quietos, mano? Não foi tirado a de expressão de vocês ainda aqui. Antônio, quer participar primeiro? Eu vou falar primeiro. Manda aí. Então, eu sou a favor da liberdade de expressão para qualquer momento, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, falar o que você quiser expressar, seja bêbado, drogado, louco, são, em qualquer... Vai dizer que o álcool entra, a verdade sai, não é isso aí? Exatamente. Para mim, a liberdade de expressão ela não tem limite. Ainda mais se você for um louco, maluco, delinquente, psicopata, que seja. E você tenha o microfone, você tenha a possibilidade de falar para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Você citou assim, um exemplo, né, de empresas privadas como o YouTube, como Instagram, ou qualquer outra coisa que seja, Twitter. Instagram, Twitter. Babaca. No caso, é um pouco complicado, porque elas deveriam seguir as leis regentes, né, do país, independente de serem privado ou não. E no final de contas, mesmo que elas mantenham essa política,
elas já começam a entrar no quesito de crime mesmo, de ditadura, da qual não permite opinião nenhuma, entende? Ou opinião, ou ideias contrárias àquilo que a sociedade nossa nos permite dizer e pensar, entendeu? Então, assim, eu sou a favor, sem limite algum, mas o Brasil não funciona dessa forma. Ele não funciona dessa forma. Mas, Antônio, não tem limite aqui. Tem claro que tem limite. Tem consequências. Não, então, mas sim, mas não tem limite, você pode ser livre, mas tem consequências do que você fala. Então, mas se existe uma consequência, por exemplo, eu vou falar o que eu penso, mas a consequência é cadeia, a consequência é morte, então eu não posso falar, cara. Não é isso, Antônio, não é isso. Ó, veja bem, como eu falei, você pode falar o que você bem entender, você não é proibido, você pode, por exemplo, é permitido que você faça, você pode cometer um crime, aliás, como eu vou entrar no mérito, você pode ferir a honra de uma pessoa, você pode caluniar, você pode difamar, só tem uma consequência para aquilo. Como eu falei, não existe proibição legal para isso. Não está escrito na lei, não faça isso. A lei fala, você pode fazer, mas você vai arcar com essa consequência. Está entendendo? Eu acho que o quê? Dentro da expressão, da liberdade de você falar e de você opinar, você pode cometer crimes dentro daquilo ali. Você pode ameaçar alguém, entendeu? Se a pessoa chegasse, vamos supor um exemplo aqui que vai tocar muito aqui, até principalmente nós 5 aqui. Não a mim, mas nem ao Antônio, eu acho. Mas, por exemplo, vamos supor que eu entre numa igreja, seja evangélica, católica, e fale, algo sobre orientação sexual de Jesus. Eu posso fazer isso? Pode. Eles vão levar numa boa? Não vão? Na cabeça. Quê? Então. Porque aí você coloca no sagrado, né? Você tá mexendo naquilo que a pessoa acredita que é mais. Então, mas é isso que tá. Então é o seguinte, então como é que você pode, ao mesmo tempo que você falar, o Facebook me deu ban, o YouTube me tirou meu vídeo do ar, e como é que uma mesma pessoa pode reclamar de alguém chegar na igreja católica e falar mal de Jesus? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, então, essa questão do limite, ela vai variar de acordo com o lance subjetivo das minhas vontades, dos meus desejos que eu gosto, ou eu tenho que ser algo generalizado? A hora que eu puder. Pode falar, velho. Então, eu ia começar a minha fala, já estava praticando na minha cabeça, né? Ia falar do Felipe Neto, dos irmãos Neto. Eu tenho todo o direito de falar, eu não acho ele uma boa influência para criança. Posso até ser ríspido nas minhas críticas, né? O trabalho que eles fazem é uma bosta, eles prejudicam o desenvolvimento motor, etc e tal. Isso é um direito meu. Sim. Agora, se eu falar, igual teve um caso recente, o Felipe Neto é pedófilo, automaticamente eu adquiri a obrigação de provar o que eu falei. Exatamente. Você entendeu a diferença da coisa? Eu posso achar que ele não é bom, mas se eu atribuir um fato para ele, eu tenho que provar esse fato. Isso já é um limite que a gente tem. E falar que não tem. Mas isso é limite, velho, que é consequência. Isso que eu tô falando. Limite é falar assim, você não pode falar isso. Você tá delimitando. Comecei com essa frase, agora eu refiz meu pensamento, porque na verdade acho que é o grilo falante de todo mundo, né? O limite é a nossa própria consciência, porque assim, você está disposto a enfrentar as consequências de suas falas? Porque ele pode ter compilar ou provar o que você falou, e você vai conseguir provar isso? Então acho que o limite de tudo na vida é o bom senso. Você pode falar, foi a ditadura do politicamente correto. Eu sou um homem,
classe média, heterossexual, branco, cristão, casado com filho. Eu faço parte daquele nicho mediano da sociedade, né? Se eu faço uma piada racial, a pessoa que não está nesse meio pode ser xenofóbica, por exemplo, falar de chinês come cachorro. Eu tenho que me colocar no lugar do chinês que vai se sentir feliz que ele tá, se eu estou falando que ele está comendo cachorro? Ou falar que loira é burra? A loira, eu também sou loiro, tá? A loira vai se sentir feliz de ouvir que ela é burra? Não sei, acho que é o grilo falante da nossa cabeça que manda nosso limite. Vai ter muita loira que não vai ter ideia. Cagada que a gente faz. Ah, mas numa dessa, então, você não fala porra nenhuma, né? Não. Caralho, porque... Então, é essa a questão que eu tô falando. Tipo, nós podemos falar tudo. Eu sou a favor de falar tudo, claro. Então. Né? Não coabitando com a questão da injúria racial, com a calúnia e difamação. Mas eu tô falando assim, por exemplo, eu chego no YouTube e falo... poxa, as pessoas acham que Jesus é branco, mas Jesus não é branco. Ah, não, melhor, vou falar outra coisa, que é uma coisa que eu falo. Porra, Jesus, ou Deus que seja, né, enfim, é um cara extremamente poderoso, é um Deus poderoso, etc e tal. Porra, Deus, caralho, mandou dilúvio, porra, fez um cego ver, fez um leproso se curar. Caralho, fez da porra toda, meu irmão. Aí ele quis que nascesse um filho, ser humano, né, e tal, na Terra. Ele foi logo e comeu uma casada virgem. Porra, ele não podia ter criado, porra, uma solteira virgem? Não tinha nessa época uma solteira virgem. Porra, aí Deus queria que Jesus tivesse um pai. Porra, não faz. Não, por que não fez a porra de um pai pra ele, caralho? Tinha que comer uma casada. Eu acho que aí comer casada é errado. Tipo, você tem que morrer porque você comeu uma casada. Cara, mas Deus fez a mesma coisa e tá tudo bem, tá tranquilo? Mitra nasceu desse jeito. Entendeu? Aí eu falo isso. Não, peraí. Se eu falar isso. Ah, tá. Vai pro seu ponto então, que eu tô achando que você tá dando uma fugida. Não, beleza. Então, aí eu falo isso, tipo, sei lá, no YouTube, eu tenho, sei lá, 50 bilhões de seguidores e falo uma porra dessa, eu sou processado, sou ameaçado de morte, dá uma merda do caralho. Mas uma coisa, Antônio, isso não vai passar muito da forma que você falar? Você, por exemplo, você chegou, você usou o termo até para criar para dar uma provocada, tá? Mas dependendo da forma que você falar, você pode questionar na fé das pessoas, que, por exemplo, tem os 10 mandamentos que fala lá, não trairá, se eu não me engano, tem um, eu não estou por dentro dessas paradas, mas se eu não me engano, tem um lá que não cobiçará a mulher do próximo, não é isso? Pois é. Exatamente isso, o que Deus fez, correto? Correto. Então, você pode questionar dessa forma assim, sem ser ofensivo, entendeu? Eu não acho que você falar isso, na essência disso, seja algo que ofenda, pode ofender um ou outro, mas não ofender tanto como os termos que você usou. Eu acho que passa muito pela forma que você vai colocar o assunto. Concorda? E se você fizer um vídeo com esses termos, mesmo com essa linguajar, ele não vai cair por causa disso. Eu te garanto. O quê? Esses dias aí, há umas 2 semanas aí, eu fui brincar com um amigo no post dele. Ele postou ele de mulher no carnaval. Aí eu comentei embaixo: caraca, cadê a lâmpada fluorescente? Foi banido, mano. Foi banido, mano. Eu também, 30 dias. Tanto que eu nem uso mais o Facebook, mano. Eu também. Tem que ver seu coleguinha. Ele adorou você. Eu peguei esse dia. Ele curtiu e tal, de boa. Ele até riu. Ele é zoeira também. Só que outras pessoas que viram do Facebook dele denunciaram, entendeu? Não, às vezes é o algoritmo, mano.
Porque esses dias, também. eu fui comentar numa foto de um camarada meu, eu até tomei um banho de 24 horas. Porque ele botou uma frasezinha motivacional, os cacete e tal, mas também, porra, negão, tá virando viado agora? Na zoeira. Sim. Foi lá, pá, 24 horas, sem poder publicar nada. Falei, ô louco. Eu acho que esse é um grande problema. Hoje em dia a gente vive nessa questão de... Eu sofro muito com isso. Eu não sei se tem mais gente aqui que passou a infância e adolescente entre os 80 e os 90, hoje em dia sofre. Com isso, sofre. Sim. Parece que eu tô, sofro, porque eu tenho problema, porque eu tenho um certo pensamento, certas coisas, eu falo não com a intenção de ofender nem nada, mas é algo que era corriqueiro para mim. Como, por exemplo, a geração do meu pai era corriqueiro fazer piadas de negro. Entendeu? Então eu sofro muito com isso aí, gente. Entendeu? Por causa de certas colocações minhas. Esses dias eu fui zoar um moleque na academia que cortou o cabelo. E cortou o cabelo bem curto, tinha um cabelão grande, eu ficava zoando ele. Primeiro eu zoei ele com a questão do pronome neutro, né? O nome dele terminava com A, apesar de ser homem, e aí eu zoava ele botando um E, porque ele parecia com unha pintada, essas coisas, aquela zoeira de tiozão, que eu sou tiozão. E aí um dia ele cortou o cabelo, eu falei, porra, você cortou o cabelo igual uma lésbica. E tinha uma lésbica na cabelo. Puta merda. Lésbica, entendeu? Então, eu levei aquela olhada, pedi 1000 desculpas, ela entendeu, ela já tinha entendido que era meu jeito meio escrotão de ser. Mas hoje em dia eu tenho que me policiar bastante com esse tipo de coisa aí, cara, porque eu sou o rei de fazer essas merdas. É o grilo falante que todos nós devemos ter, né? Meu grilo é mudo. O grilo não existe, coitado. Meu grilo é mudo. Aposentou, desistiu. Chega, esse gordo aí só fala merda. Eu tenho um amigo, né? Que ele era gordo, mas agora ele é musculoso, né? Mas o apelido sempre... Eu falava pra ele assim, e eu, chupeta de baleia? E aí ele mandava pra mim, e você que perdeu a mãe? A mãe morreu. E aí, seu sem mãe? Entendeu? De boa. Porra, falar isso no Facebook não rola. Não, mas é como eu falei, eu acho também... eu vou para encerrar minha parte aqui, eu também já peço para todo mundo já encerrando. Eu acho que você pode falar o que bem entender. Você tem que estar pronto para as consequências do que você fala. Tá? Você pode xingar alguém, difamar, caluniar, ameaçar, ofender, você pode fazer o que você quiser, mas arque com as consequências do que falar, tá? Eu acho que o limite não é legal, tá? Como eu falei, a lei no Brasil, ela não te proíbe de nada, não está escrito que é proibido matar, que é proibido roubar, proibido traficar, não está em nada disso. Está dizendo o seguinte, se você agir de acordo com essa conduta prevista no ordenamento jurídico, é isso que vai ter de pena, tá? Então, eu, na minha opinião, na minha visão, você é livre para falar o que bem entender e para pensar o que bem entender. Você tem o direito até, vamos colocar dessa forma, de ser nazista, racista e tudo mais. Só que se você expressar isso, você tem que arcar com isso, porque isso são tipificados como crime no ordenamento jurídico. Mais alguém aí tem alguma coisa para acrescentar? Eu posso falar rapidinho, Alexandre? Posso falar rapidinho? Sobre liberdade, as pessoas só acreditam naquilo que elas querem ouvir. Vou dar um exemplo breve aqui. Vamos dizer aqui que somos 5 e 4 aqui do grupo gostam do futebol de ataque, né? Todo mundo puxa pra frente. E eu gosto de uma defesa. Para eu não criar, assim, um conflito com os amigos, eu fico calado. Não falo nada para não contrariar, para não ser excluído do grupo. Esse cara é defensista, é retranqueiro, é reativo, né? O nome disso se chama espiral do silêncio. A pessoa não fala para não desagradar o grupo, para não ser cancelado. Sim, foi isso aí, galera. Foi bom. Mas isso aí também é um pouco do lance de... Não é uma proibição. Entendeu? Não é uma proibição. Não é proibição, é só mais um receio, né? O cara só se sentir, mas passa muito pela personalidade de quem também fica nessa situação, né, Alexandre? Perfeito, isso mesmo. Posso fazer até o final, para já me encerrar? Claro. É o seguinte, essa colocação aí, que o Alexandre acabou de fazer. Você tem nichos
de companheiro de trabalho, você tem as suas amizades do boxe, você tem amizade do jiu-jitsu. Tem um nicho de assunto. O limite que eu posso falar e o limite que eu não posso falar. Esse banco eu Tá cortando, Fernando? Ele teria dado risada pra caramba e a gente estaria feliz. Por quê? Você tem que saber até onde você pode ir. A responsabilidade que vem pela sua liberdade é muito pesada. É que nem o tio tem grande responsabilidade. Eu acho assim, que você tem a liberdade, só que você tem que saber o momento que você usa ela. Então, beleza. Mais alguma coisa? Eu tenho feito isso que o Fernando falou, cara. Eu tô criando pessoas específicas que eu falo de assuntos específicos. Geralmente, assuntos fúteis. Porque, no final das contas, é algo o tempo todo. Então, eu tenho amigos que eu falo de carro, eu tenho amigos que eu falo de moto, tenho amigos que eu falo de qualquer outro assunto. Assuntos polêmicos, eu já estou saindo de falar disso com qualquer amigo. Eu só falo com a minha mulher, entendeu? É só isso que eu tenho feito. Aí ela te coloca pra dormir na sala e já era. Três comprimidos de diazepam resolve. Pois é, mano. Beleza, então, galera. Vamos finalizar o episódio aqui. Opa, oi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, pode Beleza, tudo terminar. ok, fechou. Então, beleza, galera. A gente volta no próximo. E no próximo a gente vai falar sobre fake news, beleza? Um grande abraço a todo mundo aí. Valeu. E é isso aí. Abraço. Abraço, tchau. Falou. Mano, Esse vídeo parada, é bom, né? cara. É bom para ensinar os pais a serem bons pais. Espalhe assim. Como que aquele vídeo, Two Girls One Cup, pode ensinar o cara a ser um bom pai ou uma boa mãe? Meu, Não, as se minas tão você coloca isso, as pessoas vão clicar para ver, né, moleque? Eu vou fazer isso com você. tá cagando no copo, velho. As meninas tá cagando no copo e uma come a bosta da outra. Como é que pode ser alguém que tem... Ué, mano, você pode falar assim, ó. Se você não me obedecer, eu vou fazer isso com você.